paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta com a nossa série de estudos sobre a Reforma Protestante. Estamos considerando as 5 solas da Reforma Protestante. São 6 estudos. Os 5 solas, sola Scriptura, só a Escritura, somente, a palavra sola quer dizer somente, solus Christo, somente Cristo, sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé e sola Deo Gloria. Então, esses 5 solas ficaram como fossem os pilares, porque a Reforma Protestante, o que desencadeou a Reforma Protestante foi a questão da salvação. E no dia 31 de outubro de 1517, portanto há 508 anos atrás, Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. As teses eram propostas para discutir. Lutero tinha redescoberto a Escritura Sagrada, estava insatisfeito com aquilo que estava ocorrendo na igreja, que era a venda das indulgências. Indulgência era um pagamento pela salvação. Você pagava e tinha direito ao perdão dos pecados. Você pagava e tirava um parente seu do purgatório. Alguma coisa desse, por aí. Eu vou ler para você só algumas delas, eu tenho aqui algumas delas. Por exemplo, a de número 48, era 95, A de número 48. A igreja deve ensinar a dependência de Deus e não de indulgência. A 53, por exemplo, diz o seguinte: a igreja deve retornar às Escrituras e rejeitar a venda de indulgência. A outra, por exemplo, a 59, o Papa deve abandonar a venda de indulgência e ensinar o Evangelho. Uma outra, 63, o Papa deve pregar o Evangelho e não as indulgências. E assim por diante. Era sobre esse assunto que estava sendo debatido naquela época. Então hoje nós vamos estudar, nós já estudamos 4, 4. Então agora vamos estudar a quinta, a quinta sola, Soli Deo Gloria. Essa aqui especificamente, ela foi formatada tempos depois, na Inglaterra, por ocasião da chamada Reforma Puritana, e acrescentou mais essa, mas inicialmente era só as 4 primeiras. Então vamos dar ao estudo de hoje o seguinte título: Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. O que nós iremos aprender com esse estudo? Iremos aprender que toda a salvação, do início ao fim, é obra de Elohim, de Deus. Nós haveremos de entender que a reforma devolveu a glória de volta ao trono certo. Onde é? Deus. Deus é o autor da salvação. É Ele que salva. A salvação vem de Yahvé, diz a Escritura. E haveremos de descobrir como viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. E somos chamados a adorar e a servir, e existir também com um coração centrado no Eterno, no Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. O tema do nosso estudo de hoje, Soli Deo Gloria, declara que toda glória pertence exclusivamente a Elohim, a Deus. A graça que salva, a fé que recebe e o Cristo que redime existem para um único propósito: que Deus seja exaltado em tudo. Observem a título de introdução: quando os homens roubam a glória. No auge da igreja medieval, a glória havia sido dividida, parte ao Papa, parte aos santos, parte às obras e uma pequena parte a Deus. O culto se tornara espetáculo e a devoção a vanglória, o orgulho. Mas, quando a reforma reacendeu a chama da palavra, ela restaurou também o seu alvo. Observe o Romanos 11:36.
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, os reformadores entenderam que a fé, a graça e a salvação não são fins em si mesmo, mas meios pelos quais Elohim, Deus, é glorificado. Tudo acontece e deve acontecer nesse mundo para a glória de Deus. Se alguma coisa não é para a glória de Deus, não contribui para a glória do Eterno, então isso deve ser abandonado, deve ser colocado de lado. Entende isso? Então, só lhe deu glória foi o grito que colocou novamente o trono de Deus no centro e o homem no pó, ajoelhado, humilhado diante do Eterno. Isso é assim que nós aprendemos, é assim que a Escritura nos ensina. O coração da reforma, depois de responder às perguntas sobre a Escritura, Cristo, a graça e a fé, restava uma questão: quem recebe a glória por essa salvação? A igreja? O Papa? O homem? Os reformadores responderam, com reverência e temor: só lhe deu glória, somente a Deus toda glória. Toda salvação começa nele, vem dele e termina nele. A só lhe deu glória é o coro final da reforma e o motivo de toda vida piedosa. Não há espaço para a vanglória humana, pois o centro da história não é o homem, é Deus, é o Eterno. A graça nos salva, a fé nos liga a Cristo, mas o propósito final de tudo é que Elohim, o Deus eterno, o Deus majestoso, seja exaltado em todas as coisas. A reforma não foi um movimento de rebeldia, mas de adoração, e o seu cântico ainda ecoa. Ainda a Ele seja a glória para sempre. Amém. Observe o seguinte, o texto que recoloca o trono no centro, o trono de Deus. Observe, vou ler outra vez para você. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Veja, veja o que o texto diz. 3 proposições revelam a soberania de Elohim. Dele, ele é a origem de tudo. Por ele é o sustentador de tudo. Para ele é o propósito de tudo. Nada existe fora desse ciclo divino. A criação, a redenção e a consumação convergem para o mesmo ponto. Qual ponto? A glória do Criador. João Calvino disse: o fim supremo da vida humana é que Deus seja glorificado em nós. Entendeu? Por isso, o crente reformado, o crente que está sendo dirigido pela palavra, o crente que reforma a sua vida diariamente pela Escritura Sagrada, porque reforma é um retorno à palavra de Deus, saber o que é, buscar na Escritura, o que ela está ensinando, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto, como é que eu devo viver. Pois bem, o crente que pensa assim, é aquela pessoa que coloca a sua confiança em Cristo Jesus, ele não vive para a fama, para o poder, ou mesmo para o conhecimento. Ele vive para refletir a majestade de Yahvé em toda a sua obra. Yahvé é o nome pessoal de Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Só lhe deu glória, é a bússola da vida piedosa e o destino final de todo o plano da salvação. Isso não é maravilhoso, meu querido amigo? Observe isso. A glória que é dele e só dele.
A soli Deo glória é o coro final da reforma e o resumo de toda a teologia bíblica, meu querido amigo. Se a sola Escritura mostra a voz de Deus, se solos Cristo mostra o rosto de Deus, se sola gratia mostra o coração de Deus e sola fide mostra o caminho até Ele, meu querido amigo, então soli Deo glória mostra o propósito de tudo isso. Qual é o propósito? Qual é o propósito? A exaltação do próprio Deus. O homem, salvo pela graça, pela fé em Cristo, ele vive agora para adorar. Tudo o que não resulta em glória a Deus é vaidade. Tudo o que resulta em glória a Ele é eternidade. Amigo, observe isso quando tudo volta ao seu lugar. A reforma protestante desenvolveu 5 pilares. E eu repeti isso a cada estudo intencionalmente, para fixar, para deixar claro. 5 pilares eternos da fé cristã estão alicerçados na Escritura Sagrada. Esses pilares expressam o plano completo da salvação. Sola Escritura. Somente a Escritura é a autoridade final. Solos Christus. Somente Cristo é o mediador e salvador. Sola gratia. Somente pela graça nós somos salvos. Sola fide. Somente pela fé recebemos a salvação. E soli Deo glória. Toda glória pertence somente a Deus. Esses 5 princípios formam uma corrente inquebrável. A Escritura, o primeiro pilar, revela Cristo, o segundo pilar. Cristo salva pela graça, o terceiro pilar. A salvação é recebida pela fé, o quarto pilar. E tudo isso resulta em glória somente a Deus. Isso não é maravilhoso? Coloque isso no seu coração e não se esqueça, em hipótese alguma, dessa verdade tão maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar e a sua família, e você e eu vivamos para um único objetivo nesse mundo: soli Deo glória. Só a Deus toda a glória. Amém e amém.